Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação estar aqui com você, sempre discutindo e falando de saúde. A saúde na sua atividade plena, não só na ausência de doença, mas também na emoção, na saúde, na sua vida geral. No programa de hoje, vamos falar sobre teoria da concepção. Como e o que influencia desde o ato em que você foi concebido até os dias de hoje. No programa de hoje, então, recebemos o nosso professor Luiz Carlos Crozeira, que é psicoterapeuta, criador e autor das técnicas de condicionamento mental, também fundador do Instituto, e vai falar um pouquinho para nós, explicar um pouco melhor sobre essa teoria da concepção. Antes de mais nada, queria pedir e lembrar do nosso e-mail, doutor@biomédicosaude.com. Acesse, mande o seu e-mail, a sua sugestão. Também indicar o nosso site, o portal de saúde, biomedicosaude.com.br. E, professor, primeiro, muito obrigado pela presença, pela participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço à TV FIB, a você, Luiz, a abertura que está nos dando para orientar um pouquinho mais a população de Bauru e toda a região. Professor, entrando no assunto como sempre, a teoria da concepção. As pessoas se indagam e perguntam, em primeiro lugar, é possível eu ver, eu enxergar, eu sentir o momento em que eu fui concebido, ou seja, o ato em que o meu pai e a minha mãe estavam juntos, tendo a relação sexual e a partir daí então, tendo todo o ato da fecundação. Eu consigo chegar nesse momento? É incrível. Pela hipnose e somente pela hipnose é que nós conseguimos chegar a esses registros que estão lá no inconsciente, na profundeza do inconsciente da nossa memória. São pesquisas recentes. No último ano, de 2013 para cá, precisamente mais no mês de junho, praticamente um ano e pouco, nós começamos a desenvolver esse processo da teoria da concepção. Até então a gente ia até os registros da gestação, né? No processo regressivo de memória chegávamos aos registros da gestação. E intuitivamente eu comecei a ver que existia alguma coisa mais profundo. Perfeito. E esse profundo nós conseguimos chegar até aos registros da concepção, onde a carga vibracional do pai, a carga vibracional da mãe influencia diretamente no comportamento do ser humano ao longo da vida. Então, a intenção dos pais, quando eu digo a palavra intenção durante o ato sexual, essa intenção, a carga vibracional que carrega a intenção é que vai gerar praticamente a formatação da mente do ser humano, como a formatação de um computador para colocar o sistema operacional nele. Certo. Então, quando houver uma carga negativa de um ou de ambos, com certeza vai haver reflexo no comportamento. Então, hoje o que me preocupa é que quase 80% dos casamentos são dissolvidos em menos de 5 anos aqui no Brasil. O que me preocupa é a forma como as pessoas praticam os atos sexuais, os casais que se relacionam, em gravidez, né, que resultam no processo de gravidez. Tudo isso vai ter consequência no filho. Então, nas últimas entrevistas que eu tenho feito, a gente tem indagado e seriamente, porque as questões sociais graves estão aí e cada vez se agravando cada vez mais. O índice de violência na nossa sociedade, sim, né, professor? Sim, o índice de violência aumentando, o índice de criminalidade aumentando, drogas aumentando violentamente. É difícil hoje você não ter uma família que tenha algum usuário de droga. Isso. Todas as famílias têm usuários de droga. A própria prostituição, enfim, as fugas, né, que o ser humano utiliza, os mecanismos de fuga que tem que existir, mas as pessoas vão para o lado negativo e gerando até doenças depois. Então, eu considero uma relação positiva durante o ato sexual, a carga vibracional positiva, uma relação de afeto, amor, uma relação de confiança, de segurança, carinho durante o ato e o desejo realmente de ter um filho, o ato para se ter um filho. O que hoje a gente encontra muito na sociedade,
digo hoje, que é o momento, né, em que a gente tem em evidente muitos e muitos problemas, são justamente a ausência desse carinho, desse afeto. Isso, professor, no momento da concepção, ou seja, não que isso deva ser o foco principal, claro, isso é uma particularidade de cada um, mas a ausência desse carinho, desse afeto, desse amor no momento do ato sexual resulta diretamente no futuro dessa criança, deste indivíduo. Sim, se houver uma gestação, se houver a ausência disso no ato a ausência da concepção, disso, a mente daquele ser humano vai ser formatada, o sistema operacional dele vai ser completamente falho. Professor, falando o contrário então, no caso, por exemplo, a carga negativa, no caso de um estupro, de um abuso sexual, ou mesmo de um ato sexual involuntário, como que eu posso dizer assim, sem a vontade de ambas as partes ou de alguma das partes, isso também vai levar a essa carga negativa, correto? Sem dúvida. E a partir daí, vamos aos dias atuais, esse indivíduo hoje tem 30, 40, 50 anos, 60, enfim, ele pode reverter isso? Sim, de que só maneira? pela hipnose, aí que vai... Porque essa questão da concepção, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, me questionando, né? Porque nós estudamos na faculdade de psicologia muito sobre a concepção, etc e tal. O que se tem conhecimento da concepção é inquestionável. A Bíblia fala da concepção, isso há 2000 anos atrás, né? Então eu não questiono essa questão do que a psicologia estudou sobre a concepção. O que eu trago hoje para a psicologia é uma ferramenta nova para resolvermos as questões da concepção. É muito diferente. Você estudar a concepção é uma coisa, você falar da concepção é uma coisa. Agora, você ter ferramentas para chegar lá e mudar a carga vibracional é uma coisa fantástica. A relação de amor, o que é o amor? O amor é uma vibração, uma energia que a gente desencadeia. E o que é o perdão? Pergunto para você, Luiz, o que é o perdão? O perdão seria quando a pessoa ela deixa de sofrer com alguma coisa que ela foi magoada, ferida? Sim, Isso. e é uma outra vibração que realmente ela cicatriza as cargas negativas. E o senhor, dentro da Dentro hipnose, do processo, nós hipnótico, usamos o perdão inconsciente, que é diferente do perdão da boca para fora. certo. É diferente do perdão consciente. O perdão do inconsciente é o perdão da alma, é o perdão do espírito. Enquanto quando nós usamos o perdão dentro do processo, no caso hipnótico, hipnose, e na teoria da concepção, no momento da concepção, a pessoa conseguir ver lá uma carga vibracional negativa, pai ou mãe, e ela trabalhar o perdão dentro do processo, ela realmente sufocou aquilo. Então, as cargas vibracionais que ela vai levar a partir do instante da sessão de hipnose para frente, ela muda tudo. Professor, o que eu queria que o senhor esclarecesse também para os nossos telespectadores, isso é feito de forma técnica. Sem dúvida. Isso é feito de forma científica. Porque as pessoas, até anteriormente, conversando aqui com o professor Emílio, né, elas mandaram alguns e-mails e indagando o seguinte: é religioso? Isso é místico? Porque hoje em dia existe, né, uma certa descrença em religiões ou mesmo na questão mística. Isso é comprovado tecnicamente, cientificamente, correto, professor? É correto. Deixa eu explicar bem. Vamos voltar no tempo. Vamos entender essa questão da religiosidade e da ciência. Existe uma separação da ciência e da espiritualidade ocorrido há muito tempo atrás. E Descartes, quem estudou Descartes, sabe que Descartes, quando chegou para o Papa da época, disse: Papa, a igreja, você cuida do espírito humano e nós cuidamos do corpo. Então, Descartes, por isso do termo descartado, né? O ser humano ele foi descartado. O espírito humano foi descartado, na realidade. Foi o maior erro da humanidade esse, eu considero. Separou o ser humano em duas partes. E aí a igreja, por si só, vai tentar desenvolver os processos
espiritual e a medicina, psicologia, as ciências vão buscar tratar o corpo, ou seja, os sintomas. Certo. Agora, o que nós estamos fazendo com a hipnose condicionativa é juntar o ser humano novamente, mente e corpo, para a gente ter uma solução mais rápida de N situações que a gente tem visto aí nas clínicas diárias, nas clínicas médicas. Todo o processo, ele é um processo científico de hipnose condicionativa. Foram 30 anos para desenvolver isso, eu não estou desenvolvendo agora. Quer dizer, eu comecei lá na minha infância, né, praticamente há 43 anos atrás, e que culminou no campo científico. Primeiro eu entrei na área de educação e desenvolvi a hipnose na área da educação, aí depois de um tempo eu fui para a área da saúde e hoje a gente está aí em todos os segmentos, na criminalística, no RH, nos esportes, etc. É importante citar, professor, essas questões que eu sempre pergunto, religiosa, mística, porque a medicina, ela vem muito se embasando, né, em técnicas, em condicionamentos, como o senhor mesmo citou. E muitas vezes as pessoas ficam descrentes, né? Falando, mas isso é mais uma religião ou será que é místico? Por isso que a gente pergunta. Eu queria chamar para um depoimento da Cristina e logo após a gente comentar esse depoimento, por favor. Eu pude ver o momento em que foi concebida. Foi um momento tranquilo para mim na hora de perceber que no momento da minha concepção, o meu pai, ele não estava positivo, como a gente vê assim no curso. E minha mãe era puro amor, muito amor. E a partir do momento que eu tive contato com esse momento da minha história, eu me libertei. Foi um momento fantástico para mim, que me libertou e me fez entender os meus momentos ou bloqueios, né? E me libertou. Eu tenho 42 anos. Professor, como a gente pôde observar aqui o depoimento da Cristina, né, como está descrito aqui, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa situação dessa paciente, dessa senhora que fez justamente a hipnose e conseguiu chegar onde chegou. Para espanto, ela descobriu naquele momento que, no momento da relação pai e mãe, o pai estava alcoolizado e a mãe, ela estava muito tranquila, né, passando muito amor, como ela diz na matéria. Então, olha que interessante, se a pessoa consegue ir ao nível de transe médio, a pessoa consegue sentir as vibrações do pai e da mãe no momento da concepção. Se levarmos a um transe profundo, e isso depende do nível de ansiedade na hora do paciente, na hora da sessão, é a ansiedade que determina a profundidade do transe. No transe profundo, a pessoa vê e sente as cargas vibracionais. Vê em cores, nitidamente. Por isso que eu digo, se nós... Isso depende muito do paciente também, né, professor? Sim, depende da ansiedade da pessoa apenas. Como ele se entrega à hipnose. Ao relaxamento, à hipnose, né? Então, se a pessoa for ao transe profundo, olha, nós vamos resgatar registros de memória, que é a verdadeira história daquela pessoa, porque não existe um padrão. Né? O ser humano não é um padrão. De uma maneira. Cada ser humano é indivíduo, nós somos individuais, independentes, né? Somos únicos. Então cada um tem a sua história de vida e a Cristina relata o que ela descobriu através do mecanismo de hipnose condicionativa, o momento do ato que ela foi concebida. E ela conseguiu entender muitas questões comportamentais dela a partir de então, e perdoando o pai principalmente. Professor, eu queria chamar um depoimento aqui também do padre, né? É um padre falando sobre essa técnica. Vamos então ao depoimento. Como eu sou padre, diante da nova teoria da concepção, eu preciso fazer uma afirmação que considero muito importante. A Igreja, ou as igrejas, e particularmente a Igreja Católica, sempre tem ensinado que o ser humano já existe desde o momento da concepção, desde a fecundação do óvulo e do espermatozoide. E assim nos foi ensinado. Algumas teorias afirmavam até pouco tempo atrás que o ser humano começava a existir a partir do 3º mês, a partir da 5ª semana, e assim tem diversos pontos de vista.
A Igreja, na sua tradição, sempre nos ensinou, sempre afirmou que a pessoa humana e que a vida humana já existem desde o momento da concepção, desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Muito bem, esta é uma afirmação da Igreja. Eu digo afirmação por quê? Porque a Igreja afirma e ensina, mas a Igreja não tem como provar isso. Agora, diante da nova teoria da concepção e das experiências científicas que nós estamos realizando, nós vamos poder, num espaço muito breve de tempo, provar cientificamente esta verdade ensinada, repassada pelas igrejas ou pela Igreja desde há 2000 anos atrás. Então nós estamos diante de uma mudança de época, diante de uma inovação, e a hipnose condicionativa é a grande ferramenta que vai nos possibilitar buscar as provas científicas para fundamentar e comprovar essa experiência, essa afirmação e essa realidade de que a vida já é formada desde o primeiro momento, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, e aí já está formado o novo ser humano. Quando a gente escuta um padre falando, vem todo um lado religioso. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso e o que ele falou. É a questão de juntar a ciência e a religiosidade. Tá aí o depoimento do padre João Carlos, uma pessoa que nos acompanha há muito tempo, assim como centenas de pastores, de religiosos, que vêm fazer o curso para ajudar a sua comunidade. São pessoas que vieram com um dom de ajudar ao próximo e descobriram na hipnose um mecanismo realmente de ajuda. O padre João Carlos, então, ele coloca a posição da Igreja Católica perante a teoria da concepção. Por quê? Como é que eu consigo ver o meu pai e minha mãe durante o ato sexual se eu não existia, se não havia vida ainda? Bom, essa é a principal dúvida. Essa é a principal dúvida. Então aí nós entendemos que já existíamos muito antes de nascermos. Explica o processo, não usou o termo, mas o processo reencarnatório. Quando nós dormimos à noite, o nosso sono fisiológico, a mente não dorme. Fisiologia sim descansa, a mente nunca dorme. Por isso que sonhamos, temos pesadelos, não é? Perfeito. A mente sempre trabalha. A mente é energética e ela compõe de dois reservatórios principais, que é o reservatório consciente e o inconsciente. E aí, para chegar nesses reservatórios, é só a hipnose, não tem outro mecanismo. No consciente, sim, você trabalha sugestões, metáforas, etc., mas e no inconsciente? Tá? Onde está 90% da nossa existência, ok? Então, está aí o padre João Carlos dizendo o posicionamento da Igreja Católica perante a teoria da concepção, depois dele ter experimentado, testado e utiliza na vida diária clínica, porque ele também é clínico, também atua com as técnicas no tratamento das pessoas na cidade de Maringá, Paraná. Certo. Professor, quando a gente fala que uma pessoa é verdadeira, que uma pessoa é calma, a gente já tem até um slide aí para mostrar um pouquinho o que a gente quer perguntar, né? Se a pessoa é carinhosa ou não, agressiva ou não, enfim, tudo isso já pode ou já veio dessa intenção e do pai ou da mãe, ou enfim, dos dois, que culminou nessa concepção, e isso pode beneficiar esse indivíduo ou prejudicar, conforme o que prevalecer. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, até na questão preferência. Eu prefiro o azul porque o outro amarelo. Entra a questão genética, que a gente vai falar até num próximo programa sobre as doenças. Mas enfim, eu queria que o senhor falasse desses reflexos, por favor, para a gente entender um pouquinho e aonde a gente pode chegar com a hipnose. Deixa para ficar mais claro. Isso. Quando você compra um computador, você coloca o seu sistema operacional, você busca lá o Windows, por exemplo. Se o Windows for original, ele tem toda uma garantia do fabricante e você tem o Windows pirateado. Certo. Não é? Então, quando você vem de uma concepção positiva pai, positiva mãe, né? Uma pessoa equilibrada emocionalmente, calma, tranquila, tá? As preferências que você vai ter, as músicas são calmas,
Se você avaliar, por exemplo, pessoas que gostam de música muito agitada, se tatuam todo, se pune, se faz de vítima, mente, engana, rouba, etc. e tal, automaticamente a pessoa não sabe por que tem esse comportamento desajustado, desregulado. Ela está dentro ela foi formatada no Windows pirata. Quer dizer, isso já veio lá da concepção. Então, isso é em 100% dos casos? 100% dos casos. Olha, nós de junho e julho do ano passado para cá, nós com certeza, eu pessoalmente, apliquei a técnica em mais de 1000 pessoas. Em todos os cursos a gente utiliza o recurso e, olha, as informações, a gente trouxe aí alguns relatos apenas, mas são centenas de relatos que já temos guardados para comprovação científica de tudo isso. Então, se você vem de uma concepção positiva pai, positiva mãe, a sua relação com os seus pais vai ser uma relação fantástica, uma relação ótima. É a dica que a gente busca durante a anamnese, durante a análise terapêutica, para saber se houve conflitos lá na concepção ou não. Então, como é a sua relação pai e mãe? Mas isso pode melhorar, né, professor? Isso dentro da hipnose, a pessoa buscando esse tratamento, essa técnica, ele pode fazer o bloqueio, como o professor Emílio até explicou no programa anterior, e mudar de vida. Sem dúvida. Já sai com a vida nova. Inclusive, tem pessoas que nunca conseguiram dar um abraço, um beijo num pai ou numa mãe. A causa está na concepção. E depois que faz a limpeza, o bloqueio, ela sai da sessão, já chega em casa, abraça, beija e não sabe por quê. Na verdade, ela nem percebe a diferença. Quem percebe são os outros. Por quê? Como a mente é energia e a gente trabalha como se fosse uma grande cirurgia, uma cirurgia de grande... A hipnose é uma cirurgia de grande porte, mas no nível mental, sem usar um bisturi, né? E nós fazemos todas as mudanças comportamentais ali, os ajustes que tem que fazer, através das técnicas condicionativas, e a pessoa sai da sessão, parece a sensação que tem que ela já fazia aquilo, mas ela nunca fez. E as pessoas em sua volta, os familiares, o pessoal do ambiente de trabalho, na escola, é que vai notar a diferença realmente na pessoa. Ela, por si só, não nota a diferença. Perfeito. Professor, entrando dentro dos conflitos, né? Pessoas que são muito conflitantes, mentem demais, constantemente elas estão aí de forma irresponsável buscando a mentira, buscando... você vê que cedo ou tarde a gente conhece várias pessoas que sempre são do bem e pessoas que, por mais que estão ali no caminho, sempre procuram esses conflitos, brigas. Parece que a pessoa vive para isso. Isso também está relacionado a essa concepção. Sem dúvida. A pessoa não se dá conta disso, não se apercebe. E sofre muito por isso. Eles sofrem. Eles querem achar solução. Não, mas a pessoa, ela está sofrendo, porque são pessoas geralmente agressivas ou cheias de si, como diz aí no jargão popular, mas internamente ela está sofrendo muito. Na realidade é uma falsa autoestima, né? A gente rotula como uma falsa autoestima. Essas pessoas carregam realmente registros da concepção, infelizmente negativos. Entendi. Dentro dessas preferências que essas pessoas colocam, até de cores e de situações, a gente também pode citar que isso também veio desde o nascimento, ou melhor dizendo, desde a sua concepção. Não, aí para a gente fazer uma análise, na realidade, né? A preferência de música, a preferência por cores, a preferência por ambientes, a própria psicologia ela consegue analisar isso mais detalhadamente. As pessoas que têm preferência por cores escuras, cores berrantes, têm um tipo de personalidade, cores claras, outra personalidade, música agitada, uma personalidade, música calma. Até o cachorro que a pessoa tem determina a personalidade do proprietário, do dono. E isso vem envolvendo todo o ambiente que ele vai prosseguir com a sua vida. Sim, sim, sim. A hipnose é interessante porque a pessoa vai se conhecer. Ela vai ter contato verdadeiro com a própria história de vida dela. Ela vai se ver como se fosse num espelho a própria existência dela, né? O que o incomodou durante períodos da vida ou durante a vida toda,
né? Depende do rastreamento que a gente faz dentro da memória, como se fosse um ScanDisk no computador. De vez em quando você tem que passar um antivírus no computador, não tem? Nós temos a ferramenta para passar um antivírus dentro da mente e buscar os vírus e fazer lá, botar em quarentena ou excluir o vírus dentro da memória da pessoa. Perfeito. Professor, o nosso tempo aqui ele é rápido, né? E quando a gente tem... É incrível. Né, quando a gente tem um assunto interessantíssimo como esse, mais ainda. Mas eu queria que o senhor comentasse, finalizando, a gente falou da teoria da concepção, mas a hipnose ela também pode ser feita uma regressão e uma busca em qualquer momento da vida desse paciente, desse indivíduo. Sim. Eu posso buscar até ontem, ou o que aconteceu hoje de manhã. Olha, é interessante. Para a gente pegar, por exemplo, na criminalística, testemunhas oculares de crimes, que na hora a ansiedade subiu, a pessoa jogou tudo no inconsciente, não se lembra de detalhes, informações, a gente vai lá e resgata do inconsciente todas aquelas informações que os 5 sentidos de percepção absorveu durante aquele momento do crime e a gente resgata. Se for problemas de infância, um bullying da infância ou da adolescência, tal, a gente vai lá no período da vida daquela pessoa. E se for uma pessoa, por exemplo, que carrega estados depressivos, dores crônicas, etc., a gente tem que fazer um levantamento todinho da vida da pessoa, né? Regride a regressão de memória, porque é como se fosse rebobinar uma fita de vídeo. É mais fácil você buscar o que aconteceu ontem do que aconteceu um ano passado. Então, por isso que a gente regride a memória, fica mais fácil de a gente recuperar, resgatar os registros que tem dentro de si. Então, nós podemos agora passar por todas as fases da vida e chegar lá no registro da concepção, que é onde nasce realmente a vida do indivíduo. Nossa mente começa a ser formatada ali na carga vibracional do pai e da mãe. Isso por si só já derruba a teoria, entrando num assunto muito polêmico, né, professor, que é a questão do aborto, né? Sem dúvida. Que muitas e muitas pessoas, né, defendem, citam que não existe vida, que é a partir do 3º mês, ou enfim, são várias e várias teorias, mas isso fica realmente para um próximo programa. Já fica aqui o convite, professor, até para discutir um pouco mais sobre isso, mas a gente já agradece mais uma vez a presença do professor Luiz Carlos. Professor, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, né? O senhor e o professor Emílio, fica aqui o meu testemunho, o meu depoimento. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo para a humanidade, né? Já estamos em diversos países, todo o Brasil, todo o território nacional. São mais de 4.000 clínicas que já utilizam a hipnose condicionativa aqui no Brasil. E estamos aí na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia. Já chegamos aí em vários países. Se tornou uma missão, professor? Hoje eu só faço isso. A minha vida é disseminar, é semear a hipnose condicionativa pelo mundo e eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Maravilha. Professor, obrigado então mais uma vez. E a você também, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela participação. Não esqueça, envie o seu e-mail, sua sugestão, faça o nosso próximo programa. E lembre-se sempre, claro, do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e também o nosso site www.biomedicosaude.com.br. Esse programa e muitos outros programas do Vida e Saúde também estão lá. Se necessário, agende, faça uma pesquisa e ligue para o professor Emílio, para o professor Luiz Carlos através do programa e através também do número que está aí no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. We'll be right back.